Aí, ó, professor Lustosa, para o nosso primeiro jantar com lógica. E se é o primeiro jantar com lógica, a gente vai começar do primeiro assunto de lógica, que eu entendo que deva ser o que você tem que saber, né? Proposições. A gente vai na primeira aula só falar o que é e o que não é proposição e vamos já resolver questões para te mostrar. E assim a gente vai segmentar todo o assunto da lógica, passando por todas as proposições, depois todos os argumentos, depois todos os conjuntos, depois toda a análise combinatória, depois toda a probabilidade. As questões psicotécnicas, que também faz parte do raciocínio lógico, está lá no Café com Pensamento, que a gente está trabalhando. E o Almoçando com Números, que é a matemática, né? Que a gente também vai ver toda a matemática ali, a gente está segmentando também bem queridinho. A ideia é que você passe o dia comigo, já falei, não necessariamente todo dia a gente vai ter tudo, mas a ideia é que a gente venha cada vez mais com um volume maior e melhor para que você consiga melhorar, né, os seus conhecimentos dentro do raciocínio lógico, da matemática, das exatas e consiga fazer o que precisa ser feito. Dito isto, presta atenção, já de olho na tela, tá lá, não é isso? Jantar com lógica. Vamos dar uma olhadinha aqui, não é isso? E aprender o que é uma proposição. Por exemplo, é uma sentença declarativa, ou seja, uma declaração com sentido completo e fechado. Essa parte que fala com sentido completo e fechado é o que permite, inclusive, a ideia da classificação. O sentido é o que gera a classificação. O sentido é o que gera a classificação. E essa classificação pode ser ou em verdadeiro ou em falso. Classificação de forma exclusiva. Ou como verdadeiro ou como falso. Aqui eu até resumo melhor. É uma declaração, afirmação ou negação. Tem verbo, tem que ter verbo. Sem verbo não é proposição. Você vai já ver, inclusive. Tem sentido, não é isso? Sentença fechada, né? E esse sentido é o que gera a classificação. Pode ser classificada ou em verdadeiro ou em falso. Atenção que ter sentido é diferente de fazer sentido. Fazer sentido é o dia a dia, é o cotidiano. Ter sentido é o que permite classificar. Que é um negocinho que, bem simplesinho, que tem sentido, que faz sentido. 2 mais 2 é igual a 4. Faz sentido, inclusive é verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 5. Não faz sentido. Porém, eu sei que ela é falsa. Então, ela tem sentido. Ela não faz, porque 2 mais 2 não é 5. 2 mais 2 é 4. Não é isso? 2 mais 2 é 4. Então, quando eu digo 2 mais 2 é 4, isso faz sentido. E também tem, porque eu classifiquei. Já 2 mais 2 igual a 5 não faz sentido, porque é falso. Mas tem sentido, porque eu também classifiquei. Então, atenção ao verbo ter sentido. Não quer dizer que faz sentido. Tanto que o que não faz sentido, eventualmente você coloca como falso. E, portanto, se classificou é porque tinha um sentido. O sentido que você conseguiu, inclusive, entender que ela era falsa. Um outro erro que você comete é achar que proposição é só o que é verdadeiro. Que, por exemplo, é só o que faz sentido. É outro erro. Está atrelado a essa questão conceitual. E se eu fosse muito, muito, muito tranquilo com você, eu diria que assim, não se preocupa com o 3. Não se preocupa. Resume no seguinte sentido. Vou deixar grifado para ti. É uma declaração com verbo e classificação. Pronto. É uma declaração com verbo e classificação. Se tu conseguir enxergar isso, tu sabe que é uma proposição. Os exemplos estão ali. João é jogador de futebol. Leonardo viajou para a Argentina. Beatriz gosta de brincar. 2 mais 7 é igual a 13. Parece que não está, mas está o verbo ali. É igual a 13. As sentenças matemáticas fechadas, sem o X, né, também são proposições. Interessante, professor, interessante. Observação. Letras, maiúsculas ou minúsculas, letras do alfabeto, são utilizadas para representar simbolicamente as proposições. Sim, toda proposição João é jogador de futebol pode ser representada pela letra P, como poderia ser pela letra A também. A letra independe. Maiúscula ou minúscula? Independe também. Tem bancas que falam maiúsculas, minúsculas, tanto faz. Estou te falando a regra, tá? Não quer dizer que tem que ser maiúscula ou que tem que ser minúscula. E serve para representar, serve para representar toda a proposição.
Tipo, você troca o que está escrito, eventualmente, por uma letra que a simboliza. E o grande exemplo disso está aqui também. O que é isso aqui? 2, por escrito. O que é isso aqui? 2, simbólico. Então eu posso simbolizar as coisas, tá certo? Todos esses exemplos são de proposições e as letras, eventualmente, que as representam. E lembra, declaração, verbo e classificação. Só que se você já pegou a noção do que é proposição, ao complemento que eu te passo agora, vai ficar muito mais fácil para você identificar. Porque aqui eu vou te dizer o que não são proposições. Perguntas e exclamações, sinal de interrogação e de exclamação no final da frase, não são proposições. Ordens ou pedidos também não são proposições. Às vezes as ordens ou pedidos parecem um pouco com uma proposição. Verifique se o verbo não está no imperativo. Feche a porta, por favor. Frases sem verbo, proposições tem que ter verbo. Bom dia a todos. Não tem verbo. Paradoxos, aqui é um grande dilema lógico, né? Paradoxos são frases que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Se é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não dá. Olha lá, esta afirmação é falsa. Se eu disser que ela é verdadeira, ela é falsa. Professor, e quem diz que ela é verdadeira? Não, ninguém diz. Você supõe. Essa afirmação é falsa. Se isso for verdade, isso também é falso. Só que se isso for falso, isso vira uma verdade. Tipo, bagunçou o juízo, não bagunçou? Pronto, é um paradoxo. Paradoxos não são proposições. Acabou. Acabou. Aqui eu tenho uma polêmica, ou duas polêmicas. As bancas, modo geral, podem ou não considerar previsões ou opiniões como proposições. E isso muito vai depender, e vai ser a primeira vez que você vai ouvir essa palavra, mas você ainda vai ouvir ela muitas vezes, dentro dessa lógica, vai depender do contexto. Geralmente de forma isolada, apenas para dizer se é ou não uma proposição, previsões e opiniões não são proposições. Porém, se vier como proposição composta, pedindo uma equivalência ou uma negação, e nós vamos aprender isso lá na frente, não se preocupe, pode ser proposições. Por isso que depende dessa bênção chamada contexto. Professor, mas o senhor não falou que são regras? Sim, são regras. Mas as regras também dependem de contexto. E nesse ponto conceitual das proposições, sim, isso vai ser um problema. Então aqui eu tenho uma polêmica. E eu preciso analisar muito bem. Previsões é a futuro, não é isso? Algo incerto. Choverá amanhã? Sei lá. Fará frio amanhã? Sei lá. Entendeu? E opiniões? Este filme é muito bom. Para quem? Né? Então, essas duas qualificações aí podem ou não ser proposições, mas aí depende de contexto. De certo, perguntas, exclamações, ordem, frases sem verbos e paradoxos não são. E aqui embaixo não é polêmica, é só um detalhe. Sentenças abertas não são proposições, porém elas podem virar. Mas sentenças abertas é aquelas com sujeito indefinido, o que não dá para classificar. Quando eu tenho, por exemplo, x mais 2 igual a 7. Aqui é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não consigo classificar se eu não souber o valor de x. X mais 2 igual a 7, verdadeiro ou falso? Professor, se o x for 5 é verdadeiro. Se o x for 3 ou 4 ou 6 ou 8 é falso. Então, só que sem o valor do x eu não consigo classificar. E aí, como esse x é uma incógnita, é algo não sabido, incerto ou não sabido, sentença aberta. Só que as sentenças abertas podem virar proposição. Diferentemente das perguntas, exclamações, ordens e frases sem verbo e os paradoxos, que nunca serão proposições, as sentenças abertas podem virar proposição. Para isso, usa-se os quantificadores lógicos, mas eu falo também em outro momento. Não aqui, não agora. Aqui é só para saber o que é e o que não é. E por sentença aberta, entenda o sujeito indefinido, não é isso? O sujeito indefinido ou a não possibilidade de classificação. Diferente do paradoxo, que quando classificado fica com os dois valores. A sentença aberta não dá para classificar. E as opiniões e previsões também não dá para classificar, né? Ou geram controvérsias de suas classificações, então a gente coloca ela ali como não sendo proposições, mas deixa o detalhe da polêmica para o contexto. E até disse, se vier isolada, considera-se como não proposições. Se vier em proposições compostas, principalmente pensando
no que a questão pediu por uma equivalência ou por uma negação, talvez sejam proposições. É sobre isso. E aí, conceitualmente, a gente viu o que é e o que não é proposição. Ainda assim, vamos falar dos princípios ou propriedades da lógica, porque é ato complementar. O principal princípio das proposições, princípio ou propriedade, é o princípio da não contradição, que está expresso exatamente nos paradoxos, que não são proposições, e na classificação, que ou em verdadeiro ou em falso. O princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Ou é verdadeira ou é falsa. A classificação é exclusiva. O segundo princípio é mais bobinho, mas está lá e eu preciso saber. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira mantém-se verdadeira e uma proposição falsa mantém-se falsa em um mesmo contexto. Ou seja, cara crachá, verdadeiro sempre verdadeiro, falso sempre falso, em um mesmo contexto. Se eventualmente eu negar, eu vou aprender na negação que eu troco o valor. Mas não é hoje, não é aqui, não é agora. É na próxima aula. Já o princípio do terceiro excluído é bem interessante, se junta ao da não contradição, assim como também ao da identidade. O princípio do terceiro excluído diz que toda proposição só tem dois valores, ou verdadeiro ou falso, não tendo um terceiro valor. Toda proposição deve ser necessariamente verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Pronto, esses são os princípios. E aqui a gente viu conceitualmente o que é e o que não é proposição. Agora diz para mim, só com o conceito, tu aprendeu alguma coisa? Aprendeu, um pouquinho. Mas com as questões, aí tu vai aprender muito mais. E aí eu fiz questão de trazer questões bem antigas, né? Isso hoje, se a gente for pensar que estamos em 2026, eu estou há 20 anos com essa questão de 2006. E você vai ver que ela é tão atual quanto uma questão de 2026. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, que se declara sobre algo. Nas relações seguintes, há expressões e sentenças. Aqui, a banca FCC, por um passado mais distante, chamou proposições de sentenças. As sentenças aqui, ela está falando, são as proposições. E as expressões é o que não é proposição. Não é isso? Aí ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vem na pergunta. Eu já faço a pergunta e volto para analisar. É correto afirmar que na relação dada são sentenças, apenas os itens, proposições, com sujeito e predicado, um termo a respeito do qual se declara algo e o que se declara sobre esse sujeito. É a ideia de proposição. Inclusive é uma questão de proposição. É uma questão de raciocínio lógico. Parece mais português, mas é raciocínio lógico. Tá certo? Se eu não estiver enganado... Não, eu estou enganado. Não é... Eu ia falar que era do INSS, mas não foi nesse ano. Foi em 2016, a do INSS. Mas tinha algo parecido também. Inclusive da mesma banca. 3 mais 9 é igual a 12. Sentença / proposição. Pelé é brasileiro. Sentença / proposição. O jogador de futebol. Qual? Sentença aberta. Não é proposição. A idade de Maria. Qual idade? Não disse nada com nada. Tipo, as sentenças podem ser classificadas. 3 mais 2 é igual a 9. Falso. Não, professor. 3 mais 9 é igual a 12. Não, tá certo, é verdadeiro. Pelé é brasileiro, verdadeiro. O jogador de futebol. Que jogador? A idade de Maria. Qual idade? A metade de um número. Que número? Também não é proposição, também não é sentença. O triplo de 15 é maior que 10. Sentença, proposição. Dá para classificar, verdadeira. O triplo de 15, 45, é maior que 10, por óbvio. Veja, tem verbo, tem verbo, tem verbo. Nessas três, não tem verbo. 1, 2 e 6 dá para classificar, todas inclusive como verdadeiras classificamos aqui e agora. A 3, 4, 5 não dá para classificar. Verdade. E, por certo, 1, 2 e 6 são declarações, né? Eu falei algo de alguma coisa, não é isso? Ou algo de alguém. E aí a pergunta do que são sentenças, 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Bem queridinho, lá de um passado mais distante, mais remoto, mas muito sussa. Muito sussa. Agora, questãozinha 7 para dizer se está certo ou errado. Há duas proposições no conjunto de sentenças. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. O bebê foi criado em 1980. Proposição.
Eu não estou perguntando se é verdadeiro ou falso. Não estou. Eu estou só perguntando se é ou não proposição. E quando eu afirmo que o bebê foi criado em 1980, é uma declaração, tem o verbo e eu posso classificar. Se foi em 1980, verdadeiro. Se não foi, falso. Acabou. Faça seu trabalho corretamente. Faça seu trabalho corretamente é uma ordem. Ordens não são proposições. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Manuela está dizendo que é ela e eu, mesmo que eu não conheça a Manuela, está definido por é Manuela. Tem mais de 40 anos, se sim, verdadeiro, se não, falso, é uma proposição. Não tem os dois valores ao mesmo tempo. Se ela tiver mais de 40, é verdadeiro. Se ela tiver 40 ou menos, é falso. E Manuela é Manuela. A questão falou que há duas proposições, a questão está certa. É só marcar que a questão está certa. Meu Deus, professor. Coisa linda, coisa linda. E agora, julgue os itens que se seguem. Essa é boa. A primeira diz assim, a frase, abre aspas, no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta. Tá certo. Professor, o índice de criminalidade da cidade. Qual cidade? Como é que eu vou dizer que caiu pela metade se eu não sei qual é a cidade? Como que eu vou avaliar esse índice? Se eu soubesse a cidade, eu saberia se estava certo ou errado, verdadeiro ou falso. E aí seria uma proposição. Mas do jeito que está aqui, é uma sentença aberta. Porque o índice de criminalidade da cidade. A pergunta é, qual cidade? Se eu não sei qual é a cidade, eu não consigo classificar. E sentença aberta é exatamente isso. Quando eu não consigo classificar. Quando eu não sei quem é o sujeito. Ah, é a cidade. Mas que cidade? Se eu não sei a cidade, a sentença é aberta. Porque o sujeito é indefinido. Desconhecido. Tá certa essa questão. Absolutamente certa. É uma sentença aberta. E a outra, a frase, o triplo de 4 é menor que 12. Olha esse sinalzinho. É uma proposição falsa. O triplo de 4 é menor que 10, não que 12. O triplo de 4 é 12, é menor que 10? Isso aqui é uma pergunta. Professor, mas o triplo de 4 é menor que 10 é falso. O triplo de 4 é 12, é maior que 10. Sim, mas aqui não estou te pedindo para classificar. Não, professor, mas as proposições não pedem. Sim, não pedem não, mas ó, tem uma pergunta aqui. Aqui é sim ou não. Só que proposição é verdadeiro ou falso. Proposição é verdadeiro ou falso. Não é sim ou não. E como é uma pergunta, virou sim ou não a resposta. Só que perguntas, eu não preciso nem ir tanto a isso. Eu só preciso me lembrar que, poxa, peraí, perguntas não são proposições. Então ele falou é uma proposição falsa. Nem proposição é. Tá errado. Nem proposição é. Pega esse bizu. Perguntas não são proposições. Tá lá. Perguntas não são proposições. Não são e não são e não são. E tem muita coisa que não é proposição. É só você se ligar. É mais fácil, inclusive, descobrir o que não é proposição do que o que é proposição. E aí eu vou eliminando. Fica até mais fácil. É sobre isso. Sobre agilizar, facilitar. Quando eu sei o que não é proposição, facilita. Só que lembra do detalhe, o sinal de interrogação e de exclamação tem que estar no final da frase. E esse aqui está no final. Então, nem proposição é e a questão está errada. Olha agora de novo a FCC. Uma proposição é uma proposição de uma linguagem, uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessa definição, assinale as seguintes expressões. Ele só diz que proposição que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Já me ajuda bem. 3 mais 8 menor que 11. Veja que eu li errado. A leitura correta é 3 mais 8 é menor que 13. E 3 mais 8 é 11, né? É menor que 13. É uma declaração? É. Dá para classificar? Dá. Verdadeira, inclusive. Que 11 é menor que 13. Que horas são? Perguntas. Não são proposições. Não precisa bater cabeça. Existe um número natural inteiro x tal que 2x maior que menos 5. Olha que interessante. Aqui ele disse existe um.
número x, tal que 2x é maior que menos 5. Se fosse olhar só para 2x maior que menos 5, não seria proposição. Não seria. Seria uma sentença aberta. Mas como ele diz, existe um número inteiro x, aí eu sei que existe. Aí eu sei que existe. Existe. Tipo, se tu colocar o 1, se o x for igual a 1, 2 vezes 1 é 2, maior que menos 5, tá certo. Agora, se tu colocar o menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6 não é maior que menos 5, é menor. Também seria falsa, mas tu conseguiria classificar. E por valores individuais, porque para cada x gera-se um valor. Então, do jeito que a questão foi dita, sim, ela é uma proposição. Por conta desse existe um. Esse existe um fez ela ser uma proposição. Só 2x maior que menos 5, isolado, não seria. Seria uma sentença aberta. Mas como mencionou, se existe um, é uma proposição. Existe um x, é uma proposição. Os tigres são mamíferos. Proposição. Verdadeira, inclusive. 36 é divisível por 7. Proposição. Falsa, inclusive. 36 não é divisível por 7. Mas olha aqui, ó, 36 é divisível por 7. Falso. Divisível por 6. E por 4. E por 9. Mas não é por 7. E aí é só botar falso. E se eu classifiquei, eu sou proposição. Agora a 6. X mais y igual a 5. Nem sei quem é x, nem sei quem é y. Ele não falou que existia um x ou existia um y. Não falou. Então não é proposição. Sentença aberta. Eu só consigo classificar x mais y igual a 5 se eu souber quem é x e souber quem é y. Como eu não sei, sentença aberta. Sentença aberta. É correto afirmar que são proposições apenas 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Letra E. 1, 3, 4 e 5. Meu Deus. Professor do céu, onde vamos parar com isso? Na nossa aprovação. E aqui é só o começo. Jantarzinho de leve, com lógica, padrãozinho. Curso completo de lógica. Vai sair. Vai sair. Olha essa agora. Qual das proposições a seguir pertence à classe das declarativas, aceitando apenas dois valores que se excluem, verdadeiro ou falso? Está perguntando o que é uma proposição. Em outras palavras. Escreva um livro. Ordem. Onde Maria mora? Pergunta. Que belo automóvel é este amarelo? Exclamação. Duas retas de um plano são paralelas ou incidentes? Duas retas de um plano são paralelas ou incidentes. Opa, é aqui, professor. É aqui. Ele está dizendo que duas retas de um plano são paralelas ou incidentes. Se elas não estiverem no mesmo sentido, paralelas, elas vão se cruzar em algum momento. É inclusive verdadeira essa afirmação. São paralelas ou incidentes. Professor, não seriam concorrentes? Concorrentes. Né? Tudo bem. Mas é ali que é a proposição. E a letra E verifica a instalação elétrica. Verifique também a ordem, assim como escreva um livro. E a gente sabe que perguntas, exclamações e ordens não são proposições. Então, elimina A, elimina B, elimina C, elimina E, sobrou a letra D. Duas retas de um plano são paralelas ou incidentes. Ele está declarando algo, tem um verbo e eu posso classificar. Paralelas ou incidentes. É inclusive verdadeira essa classificação. Porque o incidente pressupõe concorrente, vão se cruzar em algum momento. E aí ela é verdadeira, porque duas retas de um plano são paralelas ou incidentes. Professor, mas mesmo se elas parecerem se cruzar, mas não se cruzarem no plano, não bate cabeça com isso. Tu já viu que a letra D é a resposta. E ainda que tu não tivesse visto, tu teria eliminado a A, B, a C e a E. E se tu eliminou a B, a C e a B e a C tu já eliminou de cara. Aí a e a E pelo verbo no imperativo, ordem, sobrou a letra D como resposta. E é uma boa forma de analisar, inclusive, também por essa óptica da eliminação das alternativas.
Por fim, nossa última question dessa primeira aula, desse primeiro jantarzinho, não é isso? São considerados princípios básicos da lógica bivalente. Detalhe pequeno entre nós, a lógica de proposição é também chamada de lógica bivalente. Princípio do primeiro excluído, não existe o primeiro excluído. Já está fora a letra A. Existe o terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído, que é não existe um terceiro valor. Princípio da identidade, cara crachá, V é V, F é F. E princípio da não contradição. Opa, a resposta certa é a letra B. A resposta certa é a letra B. São esses os três princípios. Terceiro excluído, identidade e não contradição. Por óbvio, as outras alternativas estão erradas. Letra C, princípio terceiro excluído, princípio da verdade. Não existe esse princípio. Letra D e letra E, princípio da verdade. Também já não existe. Joga fora. Joga fora. Ele quer te confundir, né? Falando desse princípio da verdade aí. Não é isso? Colocando como talvez um terceiro valor. Não bata a cabeça. Absolutamente. E quando você olhar, finish. Finish. Para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro jantar. Jantar com lógica, uma série que a gente vai abordar toda essa parte lógica com teoria e questões. Hoje trouxe questões bem antigas de proposição, mas não diferente das questões atuais de proposição. Tá certo? E assim a gente vai construindo esse conhecimento. Para quando chegar na nossa prova a gente lembrar, né, do que foi falado, como foi falado, para o que foi falado, e a gente fazer o que precisa ser feito para acertar a maior quantidade de questões, fazer a maior quantidade de pontos e garantir nossa tão sonhada aprovação, nosso tão sonhado cargo público. Tamo junto? Por hoje é isso. Nosso jantarzinho com lógica, bem querido, bem de boa. Segue firme nos estudos. Não pedi no começo, tô deixando para pedir no final. Deixa aquele like responsa, aquele like maroto. Manda essa aula para mais alguém. Manda, pode mandar. Manda essa aula para mais alguém e deixa o feedback aí para nós. Pra gente melhorar sempre mais. Pede o que você quer. Joga uma ideia ali pra gente fazer. E vamos junto, brilhando como tem que brilhar, fazendo o que tem que fazer. Contem comigo e vamos para cima.